Diversas profissões contam com códigos deontológicos, que são um conjunto de deveres profissionais de qualquer categoria que estão minuciados em códigos específicos. E no jornalismo, isso não é diferente. Quando a gente lê esse documento, a gente pode tirar várias conclusões, e duas delas são: o jornalista deve exercer sua profissão com isenção e equilíbrio, evitando o sensacionalismo, a manipulação da informação e o preconceito. O jornalista deve respeitar a pluralidade de opiniões e a diversidade de ideias, evitando qualquer forma de discriminação. Mas será que na prática isso acontece? A gente decidiu analisar se o jornalismo segue esses princípios quando ele debate o assunto legalização da maconha. A descriminalização da maconha no Brasil é um assunto que já vem sendo debatido há anos, no âmbito político e, é claro, que no midiático. Então, quando a gente estuda a forma que esse assunto é abordado nos portais de notícias, a gente consegue enxergar três tópicos principais: linguagem, técnica e repertório cultural. Alguns críticos afirmam que a mídia acaba utilizando uma linguagem sensacionalista, que pode estigmatizar os usuários de maconha, mas outros afirmam que a linguagem ela é neutra e ela é objetiva, o que é necessário para que exista uma cobertura equilibrada do tema. Do ponto de vista técnico, a cobertura do tema ela tem sido pautada principalmente por notícias, reportagens e entrevistas. As notícias geralmente apresentam as últimas informações do debate da legalização. Então, novas pesquisas, mudanças na legislação, manifestações públicas. Já as reportagens, elas buscam aprofundar o tema, apresentando diferentes perspectivas e argumentos. E as entrevistas vêm para que especialistas e autoridades possam expressar a sua opinião sobre o assunto. E o repertório cultural utilizado na cobertura também é um ponto de muita atenção, porque a mídia, muitas vezes, utiliza imagens e faz referências que acabam reforçando a imagem negativa da maconha. Então, imagens de usuários fumando ou então cenas de violências que estão associadas ao consumo da droga. E esse discurso ele também pode vir junto a questões políticas mais polêmicas, que envolvem o atual presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro, e aí acaba entrando nessa questão da polarização intensa que a gente teve na última eleição. Outras vezes também a religião é colocada em pauta por esses veículos. E as matérias que mostram uma perspectiva positiva em relação à legalização da maconha geralmente usam uma abordagem medicinal, enquanto as negativas elas vêm acompanhadas de dados sobre o aumento do consumo de outras drogas, muitas vezes comparando com outros países em que foi estabelecida a legalização. Algumas matérias que a gente observou, elas também chegam a um nível de contradição. Então, elas têm uma manchete negativa, mas ela tem um conteúdo que demonstra uma certa incerteza, uma fraqueza. Uma coisa que a gente precisa ter em mente é que o jornalismo ele é fundamental para formar a opinião pública. Então, a cobertura da legalização da maconha na mídia brasileira ela é de extrema importância para isso. E por isso ela deve ser pautada com seriedade, responsabilidade e, acima de tudo, deve seguir os princípios éticos e deontológicos da profissão jornalística, que são a busca da verdade, a veracidade e a precisão das informações.